Amém, queridos? Eu não sei quanto a você, mas eu tenho planos, eu tenho projetos, né? Eu tenho desejos. Muitas coisas que o Senhor já falou comigo já se cumpriram, outras ainda não. Mas eu sei que você não é diferente de mim. Você deve ter planos, você deve ter desejos no seu coração. E é óbvio que quando um desejo se cumpre, o nosso coração se alegra. É ou não é verdade? Até porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, que o desejo cumprido é árvore de vida. Quando um desejo se cumpre, nós nos alegramos. Não é isso? Não acontece isso com você? Você deseja tanto algo e quando aquilo de fato acontece, o seu coração fica tão feliz. É ou não é verdade? Mas vamos entender o que a Bíblia diz a respeito de como a alegria deve se manifestar no nosso coração. Porque muitas vezes nós ficamos condicionados a nos alegrar quando recebemos alguma coisa. É isso exatamente aquilo que Veri falou aqui. Quando nós recebemos algo, né, você diz muito obrigado e você se alegra, né? Isso não está errado, mas isso é o básico. Isso é como você ter um carro popular sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico. Ele vai te levar em alguns lugares, ou em todos os lugares que o outro também levaria, mas não com o mesmo conforto e não com a mesma qualidade. E talvez você chegue cansado lá. Eu já viajei com um carro básico, 1.700 quilômetros, cheguei lá surrado. Mas em outro momento as fases mudaram e tudo foi tão mais fácil. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que existe algo melhor do que nos alegrar quando recebemos alguma coisa que nós desejávamos, ou quando algum sonho, algum plano, algum projeto se cumpriu na nossa vida. E eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 37. Salmo 37, a partir do versículo 4. Você está feliz? Você é feliz, porque a alegria do Espírito Santo está em você. Amém? Olha o que diz aí. Salmo 37, versículo 4 e 5 diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, os teus planos, os teus projetos, todas as tuas veredas. Confia nele, e o mais Ele fará. Em uma outra versão, a palavra agrada-te é substituída pela palavra deleita-te. Quem tem essa palavra deleita-te no Senhor? Baixa a mão. Quem tem a palavra agrada-te do Senhor? Olha, só está meio dividido, né? Então, em algumas versões diz agrada-te, a outra diz deleita-te. Mas a palavra no grego aqui traz uma definição ainda mais esclarecedora e provavelmente uma Bíblia, numa versão mais atual ou mais contemporânea, diria alegra-te no Senhor. Tem alguém que tem essa versão aí? Não? Mas tem algumas pessoas que têm, fizeram um sinalzinho assim, né? Então, o que acontece? A palavra agrada-te no Senhor é a mesma palavra usada para alegra-te no Senhor. A palavra no grego aqui traz essa definição, alegra-te no Senhor. E ainda uma outra definição dessa palavra diz o seguinte, e eu achei isso glorioso, eu cheguei a me regozijar por dentro quando eu li isso. A palavra agrada-te do Senhor, o deleita-te no Senhor, o alegra-te no Senhor, também é definida quando nós pegamos a versão original para divirta-se com o Senhor. Pense que coisa gloriosa. Queridos, viver com o Senhor é algo muito divertido. Se você tem ficado com aquela cara, como diz o pastor Rafael, aquela cara de maracujá murcho ou limão azedo, fique sabendo de uma coisa, essa cara é incompatível com aquilo que está dentro de você. Porque uma vida com o Senhor é uma vida divertida. Divirta-se com o Senhor. Agora, é interessante, queridos, que esse texto ele é algo muito revelador. Olha o que ele diz. Ele diz que primeiro nós nos alegramos e depois os desejos serão satisfeitos. Muitas vezes nós esperamos os desejos serem satisfeitos para nos alegrar, mas esse texto está falando que é justamente o oposto disso. Você decide se alegrar, você decide se divertir com o Senhor, como diz aqui, e então os desejos do seu coração serão satisfeitos. O comum é você receber primeiro e se alegrar depois, mas você não é comum. Diga, eu não sou comum. Querido, você não é comum. Você é casa de Deus. Deus escolheu você para morar dentro.
Sabe, queridos, eu me lembro quando nós viemos para Caxias do Sul há 2 anos e pouquinho atrás. Nós passamos alguns dias procurando, reviramos a cidade toda, e no último dia da semana que nós estávamos propostos a estar aqui, nós encontramos o lugar, e nós não escolhemos o primeiro, porque sempre tinha uma coisa ou outra que não nos agradava, ou não tinha luz, ou era muito pequeno, ou era muito afastado, ou alguma coisa não encaixava dentro daquilo que a gente projetou. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus escolheu você porque você é a casa perfeita. Amém? Ele te escolheu. Não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Não é glorioso você saber que Deus te escolheu para que você seja a habitação dele? E se você é a habitação do céu, a habitação de Deus, você não é comum. Querido, você não é comum. Esse povo crente é um povo estranho. Nós não somos estranhos, só não somos comuns. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, queridos, veja bem. Esse texto, ele revela que a ordem correta é se alegrar com Deus primeiro. E porque nós decidimos nos alegrar, então nós iremos receber. E é por isso que essa música, ela diz que a alegria é fruto do Espírito e uma posição de quem já venceu. Agora, olha só, queridos. Nós estamos aqui falando um pouco sobre a alegria. E se alegrar em Deus não depende de sentimentos, é uma decisão. É como o perdão, você não tem que sentir o desejo de perdoar, você toma uma decisão de perdoar. Não é como você sentir que você deve amar, não, você decide amar. Assim é com alegria, não é um sentimento, eu decido me alegrar. Amém? E sabe o que a Bíblia diz lá em Neemias? Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Agora, eu acho interessante, queridos, que essa palavra força aqui, ela também traz uma definição muito gloriosa. Eu quero compartilhar com vocês. Eu nem ia falar sobre isso, queridos, mas eu estava lá em Blumenau. Eu aprendi como é que é tudo até logo lá, é Alles gut. Tem alemão aqui? Alles gut, né? Alles blau é tudo azul. Alles gut é até logo. É isso? É. Olha aí, ó, tem alguém que deu um sinalzinho, é alles gut. Agora, queridos, eu estava lá no quarto, pensando no que eu iria falar hoje, e o Senhor foi claro comigo, disse, fale sobre alegria, meu povo tem que ficar forte. Amém. Só os dois entenderam. Fale sobre alegria, meu povo tem que ficar forte. Aleluia. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, queridos, a palavra força aqui de Neemias 8:10, a palavra força no hebraico aqui significa lugar de segurança, lugar de proteção, lugar de refúgio, abrigo e fortaleza. Agora, deixe-me dizer para você, ou seja, se alegre em Deus e você será colocado num lugar de segurança. Se alegre em Deus e você será colocado num lugar de proteção. Se alegre em Deus e você será colocado, será conduzido a um lugar de refúgio, a um lugar de fortaleza. Não é um lugar físico, isso é um lugar espiritual, é uma condição. Amém? Nós decidimos nos alegrar. É aquilo que eu falei no princípio com aquele povo que estava subjugado. Algo aconteceu dentro deles. O desejo do meu coração é que algo aconteça dentro de você nessa noite. Amém? Não espere, queridos, o espetacular acontecer. Se alguém plantar a bananeira aqui vai ser um culto sobrenatural. Queridos, deixa-me dizer algo para você. Entenda que tudo começa por dentro. Amém? Deus está querendo mudar algo dentro de você. E por fora vai ser uma consequência natural. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem. Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu tenho falado isso algumas vezes aqui, o oposto também é verdade. Se a alegria é a nossa força, a tristeza é a nossa fraqueza. Isso me mostra algumas coisas, queridos. Se a tristeza é a nossa fraqueza, né, e nós estamos aqui falando de uma alegria que nos fortalece, talvez você diga, não, mas é que o diabo roubou a minha alegria. Em primeiro lugar, não foi ele que te deu, ele não pode tirar algo que ele não te deu. Amém? O diabo não pode tirar de você algo que não foi ele que te deu.
Segundo lugar, queridos, o diabo não pode roubar a sua alegria, por quê? Porque ela é fruto do Espírito. Está dentro. O diabo, ele pode roubar uma alegria gerada por coisas externas, mas uma alegria que está dentro de nós, o diabo não pode roubar. Mas de onde é que ele está tirando esses argumentos para dizer isso? Da Bíblia. Estou tirando da Bíblia, desse livro aqui, ó. Amém? Sabe o que diz lá em João 16, 22? Jesus falando com seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, vocês ficarão tristes por um momento, porque eu vou morrer, mas é só por um pouco, fiquem tranquilos, porque em breve vocês se alegrarão, e a alegria que estará no coração de vocês, ninguém poderá roubar. Diga: ninguém poderá roubar a minha alegria. Foi Jesus que disse isso. Vocês estão tristes por esse momento, mas em breve. Por que em breve? Porque ele tinha que morrer, ressuscitar e enviar o Espírito Santo. E essa alegria, gerada pelo Espírito Santo que habita em nós, ninguém rouba, queridos. É fruto do Espírito. Amém? Porque é uma alegria que não é baseada em coisas externas. Agora, a única coisa que o diabo consegue fazer, queridos, é lançar sugestões. Ele é perito em lançar sugestões. Sugestões são setas de mentira. E é por isso que nós temos o escudo da fé. Amém? Por que você acha que Deus te deu um escudo? É muito interessante que nós temos que entender a Bíblia como de fato ela é. Se Deus nos deu o escudo da fé, é porque existem dardos inflamados do inimigo. E esses dardos inflamados do inimigo se chamam setas de mentira, que uma vez aceita no coração, se tornam verdade para aquele que a aceitou. Uma mentira é sempre mentira, mas uma mentira aceita para ele, ele tomou como verdade, e a Bíblia diz que como você se vê no seu coração, é assim que será. Agora, queridos, é interessante que, olhando para essa realidade, nós percebemos que Satanás, ele vai lançar sugestões, setas de mentira, e essas mentiras aceitas, elas não irão roubar a nossa alegria, mas elas podem abafar a manifestação dessa alegria. Elas podem tolir a manifestação de uma alegria que já está dentro de nós. Se o Senhor nos deu uma das facetas do fruto do Espírito chamado alegria, Ele fez isso com um propósito. Se Ele deu o domínio próprio, é para que nós possamos exercer o domínio próprio. Se Ele nos deu mansidão, é porque em alguns momentos iremos precisar de mansidão. Se Ele nos deu a fé, é porque Ele sabe que em todo o tempo nós precisaremos de fé. Mas se Ele nos deu alegria, é porque Ele sabe que a alegria é um dispositivo que nos fortalece. Isso me mostra algumas coisas também. Deus, Ele não nos pediria algo que nós não poderíamos fazer. Se o Senhor disse, alegrai-vos no Senhor, se a Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, ou alegria do Senhor é a nossa força, ou alegre-se no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Se a Bíblia diz que o Senhor nos pede isso, Ele não nos pediria algo que nós não poderíamos fazer, senão Ele deixaria de ser Deus. Você entendeu o que eu disse? Deus não pode pedir algo que Ele não sabe, que antes, de antemão, Ele já nos habilitou para isso. Amém? Isso me mostra também que tristeza é sinal de incredulidade. Eu tenho que dar uma arrochadinha, gente. Faz parte. Se a alegria é fruto do Espírito, e a posição de quem já venceu, como nós cantamos, então a tristeza é um sinal de incredulidade. Agora, veja bem, queridos, eu já falei isso para você, que nós não precisamos sentir a alegria para que nós possamos expressá-la. Por que nós não precisamos sentir? Porque isso é uma atitude de fé. Nós nos alegramos pela fé, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você crê? Amém. Então se alegrar é possível. Aleluia. Amém? Se você crê, alegrar-se no Senhor é possível, independentemente do tamanho do problema, da circunstância que tenha afrontado você. Existe em você algo que Deus depositou, um dispositivo espiritual para te fortalecer, chamado alegria. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem, talvez você diga, não, mas é porque o pastor está falando, mas ele não sabe a dificuldade que eu estou passando. Essa é a razão tentando refutar a palavra. A nossa razão, muitas vezes, ela vai tentar arrumar argumentos para que nós permaneçamos na condição que nós estamos.
A razão faz isso. A fé é o oposto. A fé, ela vai arrumar argumentos na palavra para nos tirar daquela condição e nos colocar numa condição superior. Amém? Aleluia. Então, queridos, deixe-me dizer algo para você. Se você está passando por alguma dificuldade, deixe-me dizer, a dificuldade é apenas uma oportunidade para Deus manifestar o milagre dele na sua vida. A dificuldade é apenas uma oportunidade para que Deus possa. Ei, que oportunidade gloriosa! O diabo, ele lança uma semente de problema, e o Senhor olha para aquela semente e diz: ei, que oportunidade gloriosa! Porque eu faço com que todas as coisas, ou que todas as coisas cooperem para o bem. Esse problema não fui eu que coloquei, mas eu vou transformar o caos em paraíso, a impossibilidade em possibilidade. Amém? Dificuldade é apenas uma possibilidade do sobrenatural se manifestar, do milagre se manifestar. Amém? É a oportunidade ideal para que Deus possa operar eficazmente na minha vida e na sua vida. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem, nós estamos falando aqui sobre alegria, e é impossível você expressar a alegria com a cara fechada. É ou não é verdade? Você percebe alguém triste porque ele está sisudo. É ou não é? Ele está lá de cara fechada, né? Sisudo. E você percebe essa pessoa, ela está fechada, ela está sisuda, ela está, como diz o pastor Rafael, com cara de maracujá murcho, né? Mas deixe-me dizer algo para você, queridos. Rir é uma atitude que gera em nós uma alegria que está dentro. Desperta em nós uma alegria que está dentro. Ou seja, quando você ri, você está em fé. E a fé, ela se alegra antes de ver. O incrédulo, ele tem que ver para se alegrar, ele tem que ver, receber para se alegrar. Mas o que anda em fé, ele se alegra antes. E porque ele se alegra, ele recebe. Amém? Por isso que eu falo, queridos, que o texto para mim na Bíblia que mais fala de fé é Filipenses. Diz: ei, não fique ansioso por coisa alguma, antes apresentem ao Senhor todas as vossas petições com toda a oração e súplica, com ações de graças. Ações de graças é o quê? Gratidão. E a paz de Deus guardará o seu coração. E depois pense só no que for reto, tudo que for digno, tudo que for de boa fama, aquilo que edifica, sejam essas coisas que ocupem os vossos pensamentos. Agora ele diz que nós devemos, depois de apresentar ao Senhor, agradecer. E só agradece quem sabe que já recebeu. Amém? Só se alegra por antecedência aquele que ainda não viu, aquele que ainda não tocou, mas ele já está se alegrando. Amém? Diga, haha. Ei, tem coisas que estavam, bênçãos que estavam empoeiradas nas prateleiras, e essa palavra de hoje vai fazer assim, ó, porque a sua atitude de fé, se alegrando antes de ver, antes de tocar, vai trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem, é uma posição de fé, porque a fé, ela se alegra sim antes de ver. A fé, ela não murmura, a fé não chora, a fé ri do problema. Muitas vezes nós temos a predisposição natural de chorar. Oh, Senhor, até quando eu tenho que passar esse arroxo? Até quando você começar a rir. Mas, Senhor, você não está vendo. Aí é a fase do murmúrio, né? Será mesmo, Senhor? Eu estou vendo fulano prosperando, o ciclano está tudo dando certo, e eu aqui nesse perrengue. Até quando, Senhor? Até que você comece a se alegrar em mim, filho. Porque quando você começar a se alegrar em mim, você está demonstrando confiança.
E esta é uma posição de quem já recebeu. E porque você recebeu pela fé, você vai receber no âmbito natural. Aleluia. Aleluia. A fé, ela ri do problema, queridos. Muitos pensam que nós só podemos rir quando estamos alegres. Não é verdade, né? Eu só posso rir se eu estiver alegre, senão é falsidade. Então você fique com a sua teologia e continue triste. Ou fique com a palavra, decida se alegrar no Senhor, mude a realidade e desfrute do melhor de Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Rir, queridos, rir pela fé é justamente o oposto disso. Nós não murmuramos por causa do problema, nós não nos lamentamos, nós não choramos, nós decidimos rir do problema. O que você acha que é? Quem é você para tentar vir contra mim, seu incircunciso? Você está afrontando o exército do Deus vivo. Você com Deus é a maioria. Amém? Sabe, queridos, eu sei que exige um esforço. Parece até falsidade, a nossa mente não entende. Mas não é para entender, é para fazer. Quem disse que é para entender? Muitas pessoas tentaram entender Jesus, não conseguiram, crucificaram ele. Eu vou voltar para você entender. Muitas pessoas tentaram entender Jesus. Jesus se dizia o Filho de Deus. Jesus chamava Deus de Pai. Jesus se dizia ser o Messias. Jesus operava milagres. E eles não entendiam. Tentaram, não conseguiram, crucificaram. Mas quem disse que você precisa entender? Explica para mim, tenta me explicar um homem falando com uma árvore. Jesus fez isso. Conversou com a figueira. Figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Pensa na loucura. As pessoas acham que os crentes são meio loucos, de vez em quando fazem umas coisas esquisitas. Esquisito era Jesus, que cuspia no chão, fazia lodo, botava nos olhos, pegava saliva, botava na língua do outro, falava com árvore, mandava tirar moeda da boca de peixe. Se Jesus tinha esse nível de esquisitice, eu não cheguei nem no primeiro passo da esquisitice de Jesus. Então não entenda como é que você faz para rir pela fé. Apenas faça e você vai colher o benefício. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora, deixe-me dizer algo. Quando você começa a fazer força ou se esforçar para rir, e nós sabemos que a alegria, ela é fruto do Espírito, ela já está em nós. Essa alegria, ela é ativada pelo riso. Nós começamos a rir, fazemos um esforço, mas dentro de nós existe uma das facetas do fruto do Espírito chamado alegria. E esta alegria, ela é ativada pelo riso. Alegria é uma posição de quem já venceu. Agora, queridos, veja bem, o interessante é que na igreja, quando alguém chora, ninguém se escandaliza. Eu nunca vi ninguém se escandalizando quando alguém chora na igreja. Fulano está num manto espiritual. As lágrimas estão correndo. Que coisa gloriosa. Ele está tão no espírito que as lágrimas rolam no seu rosto. Ninguém julga, ninguém critica, nada. Mas é interessante que a Bíblia não diz: chore e os desejos do seu coração serão satisfeitos. A Bíblia diz: alegre-se em mim, e então os desejos do seu coração serão satisfeitos. A Bíblia não diz: chore e você vai ser fortalecido no seu choro. Não, a Bíblia diz: alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? A Bíblia não diz: se entristeça, fique muito triste, e então você vai ficar forte. Não, a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém?
Mas eu já li na Bíblia que existe uma tristeza que é de Deus. Eu também li. Sabe qual é a tristeza que de fato é de Deus? É a tristeza que produz arrependimento. Essa é uma tristeza boa. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. E é uma tristeza que você deve ter por práticas erradas. É um arrependimento uma tristeza que demonstre um arrependimento genuíno. E essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Agora, queridos, veja bem, quando eu olho para isso, eu descubro que a alegria, ela nos fortalece, ela nos coloca num lugar de segurança, de refrigério, num lugar de proteção, ela de fato nos torna fortes. Eu entendo que quando o povo de Deus se alegra, o diabo fica endemoniado. É verdade. Por quê, queridos? Porque é como se ele dissesse: ei, esse povo descobriu. Meu Deus. Eles descobriram o dispositivo que deixa eles fortes. Eles estão se alegrando. Não sei se o diabo fica endemoniado porque ele já é o próprio, né? Não sai daqui dizendo aquilo que eu não disse. É só um exemplo, amém? Se eu ouvi lá no Verbo da Vida, o pastor diz que o diabo fica endemoniado. Ele é o próprio. Se ele ficar, está na sua natureza. Agora, queridos, veja bem. Talvez você esteja se sentindo fraco demais. É porque talvez você esteja rindo pouco demais. Se a alegria nos fortalece e nós estamos nos sentindo fracos, provavelmente é porque estamos rindo pouco e nos alegrando pouco e estamos ficando fracos. Agora, veja bem. Descobrimos que a alegria está em nós. Diga: a alegria de Deus, está em mim. Está, fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Está lá, está em você, amém? É fruto do Espírito. Agora, queridos, veja bem, se essa alegria que já está em nós, ela não for ativada, nós não iremos desfrutar da força que ela produz. Esta alegria ativada nos fortalece, produz uma força. Mas se nós não ativarmos essa alegria, nós não vamos desfrutar de todos os benefícios que ela nos coloca à disposição. Deixe-me dar um exemplo para você bem comum, né? Eu não sei se você já dirigiu um carro automático alguma vez, mas é interessante que você liga o carro, você põe a marcha no de driver, ou de dirigir, e se você não acelerar, o carro não se move, não é isso? Ele está funcionando, não está? O motor está funcionando, não está? Ele não está engatado, mas ele não se move. Mas quando você acelera, a força é ativada e aquele carro começa a cumprir o objetivo pelo qual ele foi desenvolvido. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? A alegria é como aquele motor que está dentro de você. Amém? Quando você ri, você ativa a alegria, que gera uma força, que faz você viver a vida abundante. O riso é o acelerador da alegria. Amém? O riso, você se esforçar para rir. Diga: haha. Aleluia. Aleluia. Oh! Aleluia. E essa alegria ativada, queridos, é como você plugar seu celular na parede, você vê lá. Daqui a pouco você vai olhar e diz assim: bateria 100% carregada. Você começa a rir, a sua alegria, a alegria do Espírito que está em você, ela é ativada, força chega, e então, queridos, você vai poder andar à altura daquilo que Deus planejou para você. Aleluia. Mas eu não estou sentindo vontade. Você não tem que sentir vontade, você tem que fazer. Sabe, queridos, quando eu olho para Abacuque, pensa num cabra que estava num arroxo, era ele. Ele era profeta de Deus, homem de Deus, e ele estava lá falando o que Deus falava, ninguém escutava ele, ninguém. E ele disse: Senhor, ninguém me escuta. Ele começa a se lamentar. Passa mais um pouquinho, no versículo 2, o Senhor
Ele tomou uma decisão. Ele não tinha vontade, ele tomou uma decisão. Ah, mas eu não estou com vontade de rir. Você não tem que ter vontade, você tem que tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão e disse: sobre a minha guarda estarei, e eu ouvirei atentamente o que o Senhor tem para falar comigo, e eu estarei pronto para responder quando Ele me perguntar alguma coisa. Ei, tu sabe que Deus tem coisa para perguntar para você? E você está pronto para responder se Deus perguntar? Todos queremos ouvir. Ah, eu quero ouvir a Deus. Você já parou para pensar que Deus quer ouvir você também? E você está pronto para responder se Ele perguntar: ei, eu te mandei fazer tal coisa, por que você não fez? Mas tudo bem, vamos voltar para cá. E o Senhor começa a falar com Abacuque. E diz: Abacuque, rapaz, escreve a visão. Escreve o que eu te disse, rapaz. Você precisa escrever para você não esquecer. Eu estou parafraseando para você aqui. Aí o Senhor diz para ele: a visão, ela aguarda um tempo determinado. Ela não vai atrasar. Ainda que você ache por tardia, ela vai se cumprir no tempo determinado. Depois ele diz: olha, os ímpios estão aí envaidecidos, enganados, perdidos. Mas você, não, rapaz. O justo viverá pela fé. Ele deu a nota. Que o justo vive pela fé. Não deve, e nós sabemos que fé não é andar pelo que você vê, não é andar pelo que você sente, é andar por aquilo que a palavra diz. O justo viverá pela fé. Deus disse isso. Nada mudou. E ele termina o livro dizendo: ei, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas, as vacas, os bois sejam arrebatados e não tenha nada no curral, todavia eu decido me alegrar no Senhor e na força do seu poder, porque Ele me faz andar altaneiramente. Aleluia. Ele tomou uma decisão. Amém? Ele entendeu. Agora, queridos, veja bem. Deus, ele interpreta o nosso... Sabe que Deus interpreta as nossas atitudes? Vou dizer uma coisa que Deus interpreta. Quando está no meio do culto, uma palavra está comendo aqui, né? E você levanta para tomar água sem sede. Deus interpretou, Ele não está nem aí. Não, quer dizer, eu não estou condenando você. Nós temos um bebedouro que não é pecado, pode ir lá tomar água. Amém. Eu estou falando que Deus, Ele conhece você mais do que você se conhece. Quando você quiser se conhecer, diga: Deus, me apresenta eu para eu mesmo. E Ele vai te apresentar. E talvez você não fique muito feliz com aquilo que Ele vai mostrar. Mas Deus interpreta as nossas atitudes. E Deus interpreta o nosso riso. Quando nós rimos, queridos, Deus interpreta isso. Quando nós rimos diante dos problemas, o problema vem para nos entristecer, o problema vem para nos botar para baixo, o problema vem para nos derrubar. Quando nós rimos do problema, Deus interpreta isso como uma posição de fé, uma posição de confiança. Ele entendeu, o problema que está afrontando ele não é maior do que o Deus que habita nele, que sou eu. Amém? Ele entendeu. Só pode rir de um problema quem sabe a grandeza do Deus que habita dentro. Nosso Deus é grande, não é? Mas essa grandeza não limitou Ele para Ele vir morar dentro de você. Digo: o maior habita em mim. Isso aí não é o conto da carochinha, não. Quando nós falamos que o maior habita em mim, Ele não é só maior do que o diabo. Ele é maior do que todas as investidas do diabo também. Ele é maior do que todos os problemas que se levantam. E a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É ou não é verdade? É o diabo que vai fugir. Tem gente fugindo do diabo. Oh, o diabo, vou fugir, ele vai me pegar. Não, ele tem que fugir de você. Agora, resistir ao diabo, muitas pessoas acham que resistir ao diabo é resistir àquele ser de chifre, de garfo, de rabo vermelho. Aonde na Bíblia você lê isso? Descobriu isso? Não sei de onde que tiraram isso. Resistir ao diabo, às vezes, é resistir uma saia curta. Resistir ao diabo, muitas vezes, é resistir à oportunidade de você ser beneficiado de forma ilícita. Resistir ao diabo, muitas vezes, é quando vem aquela sugestão: ei, tá chovendo, tá frio, vamos ficar em casa comendo pipoca. Isso é resistir ao diabo. Você resiste às investidas do diabo. E sabe qual é o resultado? Ele fugirá de vós. Aleluia.
Nós resistimos ao diabo quando nós enfrentamos o problema em confiança e fé. Nós rimos do problema. Amém? Agora é interessante que se Deus interpreta o nosso riso, o diabo também interpreta. Deus interpreta o nosso riso como uma posição de confiança, uma posição de fé, mas o diabo interpreta o nosso riso como uma derrota para ele. É como se ele dissesse: ei, eles descobriram. Eu já usei esse exemplo aqui num outro momento, mas eu quero usá-lo de novo. Sempre tem pessoas novas na igreja, né, e ouvir as mesmas coisas, segurança para vós outros. Amém? Mas é interessante que naquelas lutas de MMA, fica um de frente para o outro, né? Luciano, você é o meu oponente aqui. Eu sou bem mais pequeno, rapaz, mas Davi também era, fique tranquilo. E é interessante que quando um fica de frente para o outro, eles ficam ali, aquele povo tudo, né, dando aqueles gritos né, e tal, torcida para um, torcida para o outro, e eles estão ali, tipo eu, com esse músculo assim, né? Gente, meu músculo é localizado, só isso. Mas eles ficam rindo um da cara do outro, fazendo sarcasmo, porque isso intimida. A expressão da face para o outro está demonstrando a confiança que ele tem no seu treino, na sua habilidade, na sua força. E ele então, antes mesmo de lutar, ele faz uma cara de sarcasmo, ele ri da cara do outro. Não é assim? Obrigado, querido. Não é meu oponente não, ele é meu parceiro. Amém? Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando nós rimos do problema, é como se nós estivéssemos fazendo como aqueles lutadores de MMA. Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você para enfrentar aquele que está em mim? Porque maior é aquele que está em mim do que você. O diabo, ele interpreta isso. Agora, queridos, veja bem. Talvez você diga: não, mas eu não tenho muitos motivos para me alegrar, não. Ele está falando isso aí, e como é que eu vou me alegrar sem motivo? Eu não sou falso. Eu vou dar uns motivos para você se alegrar, para você não ser falso na hora de se alegrar. Amém? A Bíblia está cheia, mas eu vou citar alguns aqui. Primeiro motivo para você se alegrar é que Cristo te deu vida nele. Enquanto você estava morto em delitos e pecados, Ele te deu vida nele. Você quer motivo maior do que esse para se alegrar? Vou dar outro motivo para você. Cristo te resgatou da maldição da lei, te resgatou da maldição, da miséria, da pobreza e da doença. Te resgatou. Ei, você estava sequestrado pela maldição da lei, mas Jesus pagou o resgate. Quanto custa? Nós queremos o seu sangue. Não tem problema não, eu dou meu sangue, mas libera eles agora. Que motivo melhor? Vou dar um motivo glorioso para você se alegrar. Talvez você veio aqui buscar a sua bênção. Eu vou lá no verbo da vida, vou buscar minha bênção. Queridos, eu falei isso no início. Que coisa mais sem sentido você buscar uma bênção quando você já foi abençoado. Tudo que nós precisamos descobrir é que já fomos. Descobrir o que nos pertence. Motivo para se alegrar é descobrir o que está lá em Efésios, que diz que Deus em Cristo, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda a sorte, toda. É fácil rir assim, é fácil ser feliz. Quando você descobre o que Deus fez por você, queridos, é fácil você começar a se alegrar nele. Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele te deu argumentos, querido. Filho, você não sabe como se alegrar. Deixa eu te dizer uma coisa: eu já te dei tudo, se alegre por isso. Filho, eu já te resgatei da maldição, se alegre por isso. Filho, você estava morto em delito e pecado, eu te dei vida, se alegre por isso. E nessa alegria você fica forte. Amém? Aleluia. Agora, é interessante, queridos, que tudo isso que eu estou falando do ambiente do reino. Você não pertence ao império das trevas, você pertence ao reino. Amém? Ele nos transportou. Colossenses diz isso. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império governa sobre um povo que foi conquistado por engano.
Reino governa sobre um povo que é seu. Nós fomos sequestrados pelo engano. Satanás enganou Adão e Eva, e juntamente com ele todos pecaram. Mas houve um tempo que descobrimos a verdade, que é Jesus. O aceitamos e nesse momento fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nosso Deus tem um reino. E esse reino, ele é baseado em 3 fundamentos: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é um reino de tristeza. Querido, se você quiser ficar triste, deixe-me dizer uma coisa para você: você está fora da visão do reino. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Não é um reino de condenação, não é um reino de maldição, não é um reino de julgo. Ei, se você sair da minha igreja, você está amaldiçoado. Nada, querido, você é livre. Amém? O homem não pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Já fomos abençoados com toda a sorte. Acaso algum homem pode ser maior do que Deus? Nosso reino é um reino de justiça. Você não é mais um pecador de carteirinha. Isso aí é coisa do passado. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Mas também é um reino de paz. Paz é shalom. Shalom significa, entre as definições de shalom, também é alegria. Um reino de justiça, de justiça, de paz. Paz significa provisão, saúde divina, segurança, tranquilidade, ausência de caos. Esta é a nossa realidade. E Romanos 17, 14, ou 14, 17, deixa eu ver aqui. 14, 17, diz que o nosso reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe de uma coisa, queridos? A alegria é o oxigênio do reino. Nós respiramos esse oxigênio. Alegria, alegria, ela está disponível. Quando nós não estamos desfrutando desta realidade, desse ambiente espiritual, a consequência disso é que nós ficamos fracos. Sabe, queridos, eu percebo que aquelas pessoas que fazem escalada naqueles montes, assim, aqueles picos de neve bem alto, né? Eles chegam em uma determinada altura que o ar começa a ficar rarefeito. É rarefeito essa palavra? Estou falando chique, né, gente? O ar começa a ficar rarefeito, né? E eles começam a ficar sem ar, porque aquele ambiente não é o adequado para eles. A alegria é o oxigênio do reino ao qual nós pertencemos. Quando nós não desfrutamos dessa realidade, é como se nós ficássemos com falta de ar. E aqueles que sobem, quanto mais eles sobem, mais fracos eles ficam. Não é isso? Menos ar eles têm. Aqueles que se entristecem, murmuram, não se alegram, eles estão com falta do oxigênio e eles se tornam fracos. E é por isso que a alegria do Senhor é a nossa... Abra sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2, verso 23. Se você achar uma nota de 100 aí em Joel, ela é sua, viu? Fique tranquilo. Pode ser que faz tempo que você não lê, mas está aí. Se você não sabe abrir, tem índice na sua Bíblia, não é pecado você olhar. Joel capítulo 2, versículo 23. Diz o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 23 até o 27 nós vamos ler. Todo mundo abriu? Amém? Diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. O que o texto diz para fazer, gente? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará florescer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho
e óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ei, para um pouquinho, eu quero falar, eu vou contemporaneizar para você aqui. Amém? Diz o seguinte: fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Pode ser que faz tempo que você não desfruta da manifestação da bênção de Deus sobre sua vida. Ela está pronta para vir como outrora ela veio. Aleluia. Amém? Está disponível. Está aberta a temporada de milagres, de manifestações gloriosas do Espírito Santo. Amém? De bênção sem medida. Amém? O texto continua e diz: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Ei, talvez você não tenha eira nem lagar, mas você tem conta bancária, você tem uma empresa, você tem um trabalho. Amém? E no seu trabalho, querido, a boa mão do Senhor vai te fazer prosperar. Amém? Na sua empresa, se os outros estão passando por crise e não estão vendendo, você vai vender no meio da crise. Amém? Aleluia. Por quê? Porque você tem uma aliança com Deus. Amém? Aleluia. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo... É interessante que ele não começa dizendo que vai restituir, que vai vir a chuva, e é para que a gente se alegre por isso. Amém. Mais uma vez nós percebemos a palavra dizendo: ei, se alegre! A alegria vem antes. Você se alegra antes, a fé se alegra antes de ver. Alegre-se, e então haverá restituição daquilo que o diabo roubou sobre a sua vida. Ei, alegrar-se traz restituição. Aleluia. E depois diz: comereis abundantemente. Ei, não é pouco, é muito. Comereis abundantemente e vos fartareis. Ei, não está falando que é para você cair no pecado de glutonaria aqui, não. Comer abundantemente significa não ter falta, só isso. Ter provisão até para você trazer para o carrinho da ação social. Amém? Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, e que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Diga: jamais serei envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Muita coisa boa, não é? Resultado de alegrar-se no Senhor. O texto não começa dizendo: entristeçam-se, chorem, lamentem-se. Não, alegre-se. A chuva não tinha vindo, a provisão não tinha vindo, a restituição não tinha acontecido, mas a palavra veio antes. Ei, pode se alegrar, porque na sua alegria, aquilo que você deseja vai acontecer. Porque a alegria é fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Amém? Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos algumas vezes no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos de vez em quando no Senhor. Não, alegrai-vos. Não, só a minha esposa e o Vini que falaram. Alegrai-vos por diabo ouvir. Alegrai-vos sempre. Sabe o que é sempre? Sempre é sempre. Sempre é você se alegrar quando você vai passar o seu cartão e não tem dinheiro na conta. Se alegrar, querido, é quando você esperava que algo acontecesse e não aconteceu, e você se alegra do mesmo jeito. Alegrar-se sempre não é porque as coisas estão indo bem, é porque você está bem, tudo vai ficar bem. Alegrai-vos sempre, diga sempre. É tão importante isso que a Bíblia diz: outra vez eu vou dizer. Sabe por que é outra vez? É porque toda vez que a Bíblia repete é porque é algo muito importante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ei, mas eu vou dizer de novo, para você não esquecer, crente. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Talvez, querido, você diga assim: não, mas espera aí, ele está pregando isso, ele deve estar vivendo no ápice do seu momento ministerial, ele deve estar com a conta bancária explodindo,
Deve estar tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou pregando justamente porque nesse momento, naturalmente, eu devia estar chorando. Aleluia. Eu estou pregando porque nesse momento, racionalmente, eu deveria estar murmurando. Por que, Senhor? Por que numa semana os meus 2 apartamentos de Belo Horizonte que me mantinham aqui foram desalugados, os inquilinos saíram e agora eu tenho condomínio para pagar? Por que, Senhor? Eu sou teu filho. Sabe de uma coisa? Independente do que esteja acontecendo dentro de mim, nada muda. Porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, a minha família, o meu tesouro até aquele dia. Porque a minha alegria não é baseada em coisas externas, a minha alegria é baseada em algo interno, é fruto do Espírito. Aleluia, aleluia. Eu estou quase encerrando, mas eu quero trazer uma última coisa aqui para você se alegrar muito. Aleluia. Sabe, queridos, é interessante que todo mundo conhece a história de Abraão, né? É o nosso pai da fé. E é interessante que esse homem recebeu uma palavra da parte de Deus num momento que tudo estava muito conveniente para que aquela palavra se cumprisse. Ele já tinha uma idade assim bem novinho, ele tinha apenas 75 anos quando recebeu a palavra. Sua esposa, ela tinha 65 e assim, a esposa era estéril, tudo cooperando para que isso acontecesse naturalmente, sabe? Ficou fácil Deus dar uma promessa. Passou 1 ano, não aconteceu. Passou 2, nada aconteceu. 3, nada aconteceu. E aí eu pergunto para você, talvez você está esperando 6 meses por algo não aconteceu e você já está murmurando. Sabe, querido, precisamos aprender com quem prevaleceu e obteve sucesso, para que não caiamos nos erros que podem nos tolir de desfrutar da bênção. Mas é interessante que passaram-se 25 anos. Abraão tinha 100, Sara 90. Ela teve um filho. Nós sabemos que esse filho se chama Isaac. Diga Isaac. Por que é que Isaac veio? Simplesmente porque Deus não é homem para que minta. Ele não é filho de homem para que se arrependa. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Mas sabe de uma coisa, queridos? Isaac se chama riso. Isaac se chama riso. Mas é interessante que depois que Isaac vem, Abraão desfruta da presença de Isaac, tem planos para Isaac. E Deus fala com Abraão, diz: Abraão, eu quero que você ofereça seu filho. Então, vai para aquele lugar que eu vou te mostrar e oferece ele ali em holocausto. E Abraão vai, sobe o monte, deixa os moços e diz: não, nós já vamos voltar, fique aí. Esquenta água para o chimarrão, daqui a pouco a gente está voltando. Subiram, ele e seu filho, que não era uma criança. Porque se ele levou a lenha, como diz a Bíblia, não era uma criança, senão seria serviço escravo. Ele não era, amém? Isso mesmo. Historiadores dizem que nesta época ele tinha 33 anos, a idade de Jesus. E é interessante, queridos, que Abraão vai oferecer o seu filho, coloca sobre a lenha, coloca riso sobre a lenha. Abraão coloca o riso sobre a lenha porque Isaac é riso. Abraão coloca riso sobre a lenha. Quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor diz: ei, não faça nada contra o menino. A providência chegou. O carneiro foi oferecido no lugar do riso. E aquele monte passou a se chamar O Senhor Proverá. Abraão ofereceu o riso e Deus chegou com a providência.
ofereça seu riso, e providência vai chegar. O Senhor proverá, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ei, ele não queria oferecer riso, ele só tinha um riso, só tinha um, mas ele ofereceu o único riso que ele tinha, e provisão chegou. Sabe de uma coisa, queridos? Toda vez que nós nos achegarmos ao Senhor com riso, na outra mão vem provisão. Nos achegamos a Ele com riso, Ele se achega a nós com provisão. Oh Senhor, eu me achego a Ti com riso, e Ele chega com provisão. Eu chego com alegria, Ele chega com a sua força. Eu chego com riso e alegria, Ele chega com bondade e misericórdia. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe de uma coisa? Divirta-se com o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe de uma coisa, queridos? Além da alegria trazer todo esse tanto de benefício, aí vem bônus. Vem agregado com bônus, sabe por quê? Porque a alegria é o botox espiritual. Porque o coração alegre formoseia o rosto. Que botox espiritual. O coração alegre deixa o rosto formoso. Sabe o que a Bíblia diz? Que um coração alegre serve de bom remédio para o corpo. A alegria é remédio, a alegria é botox espiritual. Tá? Amém, querido? Está entendendo que só estou fazendo uma ilustração aqui? Mas é de fato isso. É uma ilustração muito verdadeira. Amém? Aleluia. Agora, eu tenho 2 versículos, vou fechar aqui. O pessoal da música pode vir aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Fica ligado no que eu vou dizer aqui, queridos. Olha só. Isaías 35:10. Ouça aqui, por favor, só um pouquinho. Segura a onda aí, tá? Vamos se ajeitando sem alarde ainda. O alarde tem que estar aí. Você não é conduzido por instrumento. Você tem música dentro de você. Tem alegria dentro de você. Amém? Isaías 35:10 diz o seguinte. Diz que a alegria e o gemido... desculpa aí. Diz que a tristeza e o gemido fugirá de nós. Ei, porque tristeza e gemido é arma do diabo. Se nós resistimos ao diabo, a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Mas ele não vai fugir sozinho, ele vai fugir com tudo que é tranqueira que é dele. A tristeza e o gemido fugirá de nós. E diz mais, e diz que a alegria eterna coroará a nossa cabeça. Não é uma alegria comum, não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna, como que coroa sobre a nossa cabeça. Para um pouquinho, olha para cá, eu vou ler o último versículo. Quero que minha esposa venha para cá, você vai conduzir aí depois, os trem tudo aí. Amém? Olha só, Salmo 9:2. Vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Oh, aleluia. Queridos, eu pulei no meu quarto. Eu me alegrei demais da conta. Ainda bem que os donos da casa que eu estava hospedado não estavam. Diz o seguinte, Salmo 9:2. Diz assim, na versão da Bíblia a mensagem: de tão alegre assovio, dou risada e pulo bem alto para cantar louvores ao Deus Altíssimo. Eu vou ler de novo, agora sim. De tão alegre, quem está alegre aqui? Oh, aleluia! De tão alegre, eu assovio, quem sabe assoviar aí? De tão alegre eu assovio, eu dou risada e eu pulo bem alto para cantar louvores